E nesse momento tão preocupante, os esforços devem ser concentrados na prevenção. Evitar focos do mosquito é fundamental para diminuir os casos das doenças provocadas pelo Aedes aegypti. E esses focos podem estar em qualquer lugar, né? Aliás, na maioria das vezes, eles estão dentro de casa, por isso é preciso ficar sempre atento para que aonde a gente vive não vire um criador. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a Solange Freitas. Solange, uma boa tarde para você. Não tem jeito não, né? Cada um tem que ser responsável pelo seu espaço para evitar a proliferação da dengue, né? Boa tarde, Tony, Vanessa, boa tarde a todos. E sabe o que é pior? É que a Baixada Santista tem o tempo ideal para o mosquito se proliferar muito mais rapidamente do que em outras regiões do estado de São Paulo. E eu estava conversando aqui com o Fábio Lopes, que é biólogo, e ele disse que hoje é um dia ideal para o mosquito se proliferar. Ele vai explicar para a gente por quê, o motivo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Então, a gente teve dias anteriores com bastante chuva. Todos aqueles criadouros fixos, como banheiras abandonadas, piscinas, pneus velhos, eles encheram de água. Provavelmente nesses locais já tem ovos aderidos e aí com o aumento da temperatura e a baixa da chuva é uma ordem biológica para a eclosão dos ovos. Então a gente vai ter uma nova leva de Aedes aegypti com larvas que daqui a uma semana, no máximo 10 dias, já são novos adultos. Então hoje é um bom dia de falar para todo mundo. Dá uma olhadinha no seu quintal, uma olhadinha, fala com o vizinho, onde tem criadouro, elimina essa água, limpa o vasilhame para evitar que esses ovinhos virem um mosquito. Sim, principalmente nos ralos, colocar aquela colher de sal, verificar a caixa d'água, se o vento não levou a tampa, recolher aqueles criadouros velhos. O Aedes aegypti ele faz postura em lata, pote, frasco, tambor, barril, cisterna, calha, caixa d'água, casca de coco, lâmpada fluorescente quebrada, vaso sanitário, ou seja, é uma diversidade muito grande de criadouros onde ele está. E às vezes o foco, na maioria das vezes, ele não está em só um local da casa. A gente visita os locais e são vários focos pequenos que mantêm a infestação. E às vezes a gente não percebe também aonde a gente acha que não vai ter e tem. Por exemplo, outro dia eu fui em Praia Grande, tinha uma piscina abandonada, a água muito suja, mas mesmo assim foram encontradas muitas larvas. Aí o pessoal da dengue explicou que tinha uma lâmina de água limpa por cima e ali o mosquito já deposita seus ovos. Sim, achamos em caixas de gordura já onde por densidade a gordura fica separada da água limpa e aí já encontramos posturas, como também em fontes, onde a água é corrente, mas em alguns lugares da fonte tem áreas de remanso, onde a água é parada. O mosquito já descobriu e faz a postura ali, tem que verificar. Quer dizer, o mosquito está muito esperto. Ele está muito bem adaptado, ele está muito domiciliado, como a gente chama. Eram 11 tipos de criadouros quando a gente começou a trabalhar com a Aedes aqui na região, em 95. Hoje são mais de 40 tipos que ele faz a postura. Nossa, e aí como é que faz para a gente eliminar tudo isso? É muito difícil. Então, primeira coisa, a boa visita do agente, a visita completa do agente dentro da casa. A visita do portão ela não existe. O agente tem que entrar, visitar o peridomicílio, em volta da casa, dentro do domicílio, junto com o morador ajuda a tomar as providências e naqueles locais onde estão abandonados, além do poder público ajudar, que a população faça os multirões e não jogue lixo nos terrenos baldios. Isso já diminui muito a incidência do vetor. Agora a gente ouve muita reclamação da população, por exemplo, nos canais. Se aquela água do canal pode ter focos do mosquito Aedes aegypti, nesses terrenos abandonados. Esses lugares também pode ter? Pode, mas numa prioridade menor. O Aedes aegypti, a gente sabe disso porque pesquisa muito isso diariamente, ele tem preferência por aqueles locais do intradomicílio, dentro da casa, sombreados, com planta e próximo do ser humano. Então a maioria dos focos estão dentro da casa. Vamos supor que nós conseguimos debelar todos os focos de terreno baldio. Teríamos epidemia do mesmo jeito, porque o que mantém o número de mosquitos são os criadouros intradomiciliares. Precisamos da ajuda da população. Acho então que não custa nada a gente repetir para a população, né? Tá ali, ele deposita os ovinhos, a gente tem uma pocinha d'água, tem os ovinhos que são depositados ali na beirinha, e se não é feita a limpeza adequada ali, por mais de um ano, né, aqueles ovinhos podem sobreviver. Isso é chamado de período de quiescência. O ovo consegue permanecer seco em boas condições de umidade relativa de ar por até 450 dias. E aí, ainda que esse pneu, por exemplo, vá para um outro local onde não tem Aedes, assim que cai a chuva, esse ovo eclode e o Aedes já está naquele lugar. É chamado de dispersão passiva.
Então, como é que deve se limpar todos esses utensílios que tinha água parada? Qual é a medida adequada para eliminar de uma vez os ovinhos? Bom, se esses utensílios não forem ser utilizados, furar e descartar no lixo. Antes de descartar, sempre furar. Se forem criadouros potenciais que ficam na casa, como vasos, pratos, aparadores, potes, passar a esponja do lado mais poroso na borda desse recipiente para desgrudar provavelmente os ovos que estiverem ali, dar um jato de água naquele recipiente e manter ele emborcado de boca para baixo. Tá certo, muito obrigada pelas informações. E voltamos a falar com a repórter Solange Freitas sobre o combate ao Aedes aegypti. Solange. Uma outra questão também muito polêmica em relação ao fumacê. Se aquela fumacinha, aquele inseticida que é jogado nas casas, nas ruas, se realmente funciona. Então a gente volta a falar com o Fábio Lopes, o biólogo, sobre isso. Resolve ou não resolve? Então, aqueles equipamentos pesados onde o carro passa na rua, geralmente o inseticida não alcança onde precisa dentro da casa, que é onde a fêmea está. A SUSEM fez alguns testes, colocou gaiolas com redes lá e está discutindo os resultados de mortalidade do inseto ou não. Agora, aquelas máquinas que são costais, onde o indivíduo entra dentro da casa para fazer a nebulização, essas têm uma eficácia maior, só que só pode ser usado em caso de transmissão. Se a gente usar deliberadamente, o que vai acontecer? A gente seleciona os mosquitos resistentes, a gente piora a situação de infestação, selecionando só aqueles mosquitos que não morrem com inseticida. Poderia ser no caso assim, por exemplo, foi confirmado casos de dengue numa certa região, casos de zika, ali naquela área deveria ser usado esse fumacê? Sim, entra primeiro uma equipe fazendo bloqueio de controle de criadouros, que é retirando todos os criadouros das casas onde teve o caso, o índice, onde teve o caso, a quadra todinha e todas as 8 quadras em volta. O Aedes aegypti tem uma abrangência enorme de 9 quadras. Então nessas 9 quadras, que é a quadra da pessoa infectada e as 8 quadras do entorno, é feito esse trabalho de retirada dos criadouros e aspersão de inseticida dentro da casa com a máquina costal. Agora, você disse que no combate ao mosquito, de cada 100 casas que vocês visitam, né, você é responsável pelo combate em São Vicente, mais de 70 tem focos. Com tanta informação, as pessoas sabendo, as pessoas tomando cuidado, por que ainda tem tantos focos? É porque é difícil debelar todos os focos, né? A população tem informação, mas ela geralmente olha aqueles criadouros que são na parte mais baixa da casa e acabam se esquecendo de criadouros menos evidentes, como as calhas, caixa d'água, às vezes alguma coisa que está no telhado, como uma casca de coco, um brinquedo velho. Às vezes a pessoa não imagina, aquela lixeira que não está furada, onde tem o saco, né? Fica a água ali dentro, a gente encontra a larva, ou seja, precisa realmente de uma inspeção de no mínimo 20 a 25 minutos, de um olhar bem treinado do agente dentro da casa, dentro e fora da casa, com o morador acompanhando, porque na verdade quando o agente vai embora, quem faz a manutenção do domicílio é o morador. Agora, uma notícia que está preocupando, o pernilongo poderia também transmitir a zika, isso é possível? O Culex, que é o pernilongo comum, ele transmite algumas doenças. A gente ainda não comprovou zika, dengue ou chikungunya, mas ele tem essa valência vetorial, ele pode transmitir. Caso isso venha a se comprovar, certamente todo o controle da doença, do Zika, por exemplo, vai mudar em sua complexidade profundamente. Teríamos que tratar canais, valas e grandes coleções de água, até de água corrente, porque o comportamento do Culex é muito, muito diferente do Aedes. Então isso vai ser um problema para a gente se confirmar. Tá certo, muito obrigada pelas informações.